Olha, eu não vou trabalhar muito com a imprevisibilidade. A verdade é que, quando nós fizemos as contas, quer dizer, o governo fez as contas, colocou os 5.000, depois da escadinha até 7.500, que já foi uma proposta oriunda até na Câmara, fazendo as contas daquilo que você tem que compensar. Eu acho meio estranho, porque de um lado eu ouço, querem aumentar para 10.000, do outro lado eu ouço, querem tirar a compensação e diminuir a cobrança para aquelas 140, 150 famílias no topo do topo, os bilionários, que eu não posso falar com rico, de rico, porque todo mundo acha que é rico, todo mundo não. Quem é classe média, média, e acha que está dirigido a eles, não é o topo, 140 mil pessoas ou CPFs que serão atingidos. Então, as pessoas precisam escolher caminho, senão fica um joguinho de brincar com a população. Não, se depender de mim, eu boto isento até 20.000. Sim, amigo, e compensação qual é? Você quer aumentar para ser agradável ao povo e quer cortar compensação, que é para manter um mínimo de equilíbrio, um mínimo não, para manter o equilíbrio fiscal. Então, na minha opinião, o que deve ser aprovado, o que deveria ser aprovado, eu não estou na cabeça de cada deputado, é os 5.000, com essa extensão que você se referiu, até 7.500, e as compensações, que, de novo, eu queria explicar, não tem nenhum absurdo na compensação. É dizer que quem está lá no topo da pirâmide e não paga nem 10% por conta de vários, vamos dizer, vários caprichos que a lei oferece, que o pessoal vai isentando isso, descontando, e que não chega nem a pagar 10% da sua renda. Então, está se estabelecendo que o mínimo de 10%. Então, eu, sinceramente, André, espero que seja aprovado. A luta de governo e oposição, para mim, é normal, porém, eu acho que o projeto, como o relator, o deputado Arthur Lira, fez, ele está do tamanho, vou chamar assim, do possível. O ideal sempre será maior do que o possível, mas o possível é o jogo da realidade. E o quanto disso está condicionado pelo que o senhor tem ouvido aí? O senhor tem muita informação e muito trânsito entre governo e oposição com essa discussão da anistia e da redução de penas. Esse projeto está atrelado a isso ou não? Na minha opinião, não tem por que atrelar uma coisa à outra. Primeiro que a anistia é natimorta, na minha opinião. As pessoas precisam entender que a anistia é uma ferramenta de uma democracia quando você está num estado totalmente conflituado mesmo, e aí você quer acabar um período, você faz um projeto de anistia que é para virar a página. Aqui não tem dois lados no episódio analisado. Tem uma depredação que foi engendrada por aqueles que pensavam em, a partir dali, derrubar a democracia no Brasil e cancelar uma eleição legitimamente feita, e não tem outro lado. Então, não tem anistia. A palavra anistia só cabe quando você tem duas partes que vão selar uma anistia, um acordo, vou chamar assim, um acordo de paz ou de pacificação. Aqui não tem nada disso. Aqui tem um crime cometido, com muita gente tendo sido manipulada, aqueles que foram trazidos de ônibus, etc., etc., bancados com diária, com hotel, para fazer a depredação, e os que pensaram na depredação, visando um golpe de Estado, que evidentemente não estavam lá na rua, no 8 de janeiro, quebrando nada. Eles estavam em casa ou no seu hotel, assistindo à depredação que eles montaram. Então, para mim, a anistia não existe. O projeto de dosimetria de pena foi pensado lá atrás, eu sou parte disso, eu não me escondo, quando a gente disse, olha, um dos apelos que o pessoal que fala equivocadamente, levianamente, de anistia, é dizer, olha, os coitadinhos que estão lá, gente simples que está presa. Então, realmente, se pensou, olha, o que nos interessa punir verdadeiramente? Os financiadores e os idealizadores e planejadores do golpe contra a democracia, a tentativa de derrubar a democracia, a começar pela depredação da sede dos três poderes. Para nós interessa pegar os mandantes,
porque são eles que pensaram tudo e, se vacilar, querem pensar de novo. Então, se pensou, vamos terminar ou minimizar um problema, que era a prisão dessas pessoas que atuaram na depredação, que são criminosos, que quebraram o patrimônio público, para tirar esse argumento da boca deles. Então, isso foi pensado em vários momentos. O que aconteceu? Eles tentaram fazer uma outra troca. Uhum. A PEC da malandragem, a PEC da... Blindagem, né? Contra, vis-à-vis a anistia. Ela morreu no Senado, então o elemento de troca morreu. Uhum. E com isso morreu também a anistia. Mas a redução de penas, sim, o que o senhor está dizendo é que o governo não se opõe à redução de penas para os... Quem não se opõe sou eu. O senhor é líder do governo, o senador. Não tem, é o Jacques e o Wagner. O senador Jacques e o líder do governo Wagner. Não tem como desvincular. Repare, eu estou emitindo a minha opinião, que é pública. O presidente sabe da minha opinião. Eu já apanhei por conta da minha opinião entre os meus. Eu não sei qual será a posição final do governo, porque o cidadão não apresentou, o Paulinho da Força não apresentou. Mas redução de pena para mandato, para mandante, o senhor é contra, então é isso? Totalmente. Tá. Aí eu acho que é um absurdo. Por isso que eu estou dizendo, o original dessa palavra dosimetria surgiu até, pelo que eu me lembro, no Senado. Sim. Nós conversando, dizendo, os caras ficam usando o tempo todo os coitadinhos, vamos fazer uma visita a eles, não sei o que lá. Eu falei, gente, esse pessoal não vai pensar um outro golpe. Quem vai pensar o outro golpe é quem estava assistindo na arquibancada. A coisa é tão absurda que teve uma declaração, pelo menos que eu me lembro, do ex-presidente dizendo, não, quem quebrou tem que ser punido. Eu falei, pô, cara pálida, você manda os caras vir para cá, quebrar tudo. Você ficou em casa assistindo televisão, agora você diz que quem tem que ser punido são os caras. Eu não acho. Acho que quem tem que ser punido, principalmente, é quem mandou e quem armou aquilo. Então, se o projeto do relator vier com atenuação de pena para mandante, aí esqueço o que eu falei há meio minuto atrás. Eu sou contra e já declarei isso várias vezes. Senador, boa tarde, Thomas Trauma aqui do Rio. Eu queria fazer uma pergunta. Tem outro projeto que daqui a pouco vai chegar aí no Senado, que é a MP 303, que faz uma revisão de impostos para bancos, para fintechs, para investimentos, para bets, e que ela está com um prazo muito apertado, né? Ela termina a execução dela no dia 8, na quarta-feira, e ela sequer foi votada ainda na Câmara. Só que ela é fundamental para o orçamento do ano que vem, porque ela garante aí em torno de 20 bilhões para o próximo orçamento. Como é que, na sua avaliação, dá tempo para votar na Câmara e no Senado esse projeto? Se não der, vocês já estão pensando em alguma alternativa para conseguir fazer uma substituição desse valor para o próximo orçamento? Não, na verdade, nós temos a expectativa, e a oposição aqui está fazendo uma carga muito grande contra a 303, de que seja aprovada, porque isso faz parte de um conjunto de ferramentas para obter o mínimo de justiça tributária no país. Então, na minha opinião, eu sei que está apertado, mas repare, a 1300 estava super apertado, óbvio que ela foi emagrecida, mas votamos na Câmara e no Senado. Então, quando bate-se num acordo, as coisas conseguem andar com uma celeridade muito, muito grande. Então, eu não vou abrir mão, por enquanto, da gente aprovar a 1303, que ela é fundamental. Exatamente, o relator tem trabalhado muito, o deputado Zaratini, e eu espero que a gente chegue a um denominador comum. Provavelmente não será o que o governo quer, mas não pode ser a zeração de tudo que está ali, porque ali, como você disse, tem mais 20 bilhões para a gente poder cumprir nossa meta fiscal. Mas não está ali, quer dizer, ou seja, uma dessas questões, justamente porque uma coisa é a questão do imposto de renda, que essa meio já está, ela está ganho na população. Então, o constrangimento para a oposição votar contra é enorme. O caso da 303, que vamos lá, é imposto, por mais que tenha aberto no meio, a oposição pode estar no jogo dela votar contra e tentar atrapalhar o governo. Não está muito mais difícil fazer isso em uma semana? Porque, enfim, é muito mais fácil uma vingança do Centrão
da parte da oposição contra o governo, né, numa votação dessas, especialmente com esse prazo apertado? Olha, pode ser. Bom, eu não trabalhei assim quando eu era da oposição nos primeiros 4 anos do Senado, mas alguns da oposição querem sempre criar o caos e criar a confusão, porque eles vivem melhor nesse ambiente de conflito e de caos. Eu continuo dizendo, nós vamos continuar nos esforçando. Semana que vem, eu ainda estou em Salvador, estou dando essa entrevista em Salvador por conta da cirurgia que eu fiz do pé, então ainda estou no rescaldo, mas semana que vem eu já estou me liberando, não que já esteja completo, mas eu já vou para Brasília. Já fui para a votação da 66, mas irei de novo e eu acho que a gente tem que se esforçar para aprovar isso na Câmara e no Senado. Então, eu prefiro não trabalhar com o que a gente vai fazer se isso não for aprovado, que seria já admitir que não será aprovado. E eu acho que a gente tem que fazer o máximo de esforço na negociação com o relator para que a gente possa aprovar a matéria. Senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Senador, essa votação do projeto do imposto de renda é de suma importância eleitoral para o presidente Lula no ano que vem, mas também de suma importância para os trabalhadores ali, para reduzir a carga tributária. O senhor aprovaria uma emenda prevendo a correção automática da tabela de imposto de renda a cada ano, evitando que os governos deixem de corrigir para fazer o aumento de imposto disfarçado, como aconteceu nos 4 anos do governo Bolsonaro? Eu aprovarei, mas tem um problema. Entra um outro governo e desaprova, como o governo passado, que ficaram quantos anos sem dar nenhuma correção? Mas, senador, se for uma lei, vai ter que cumprir, né? Se for vai aprovado... ter que cumprir se não fizer uma outra lei derrubando essa. Mas aí fica mais difícil, né? Aí fica mais difícil, né? Porque hoje não tem lei. Nesse aspecto que você está falando, eu não tenho dúvida, Valdo, que você tem razão. Tanto que eu digo, eu aprovo. É que depois, precisa ver, o próximo governo pode entrar e mudar a lei. Mas eu acho que é uma coisa positiva. Porque, na minha opinião, se houve uma inflação, você tem que repor o poder de compra das pessoas. Então, não pode manter a tabela de imposto de renda imexível, imovível, enquanto a inflação acontece. Eu voto sem problema. Senador, a gente está aqui ouvindo o senhor, eu estou ouvindo o senhor que é senador, líder do governo, é um dos amigos mais próximos do presidente Lula. A gente tem falado muito aqui de eleição, o senhor sempre fala, eleição daqui a muito tempo. Para a gente, o senhor sabe que a eleição já começou. Queria perguntar para o senhor, ano que vem o presidente deve ser o candidato à reeleição, mas sucessão na esquerda. O senhor chegou a ser um dos nomes cotados, ainda é um dos nomes cogitados sempre quando a gente fala de eleição presidencial, mas por que a esquerda não tem um sucessor natural? Por que esse debate não é feito como é feito muito na direita? Olha, na verdade, a gente teve uma sucessão com a Dilma. Depois interditaram o presidente, a gente teve uma sucessão com o Haddad. Agora, o presidente voltou à presidência. Está completando 3 anos de mandato. Está num vigor físico excepcional, num vigor mental também. Está com uma disposição impressionante de continuar. Não, mas eu estou falando para 30, né? Para frente. Quem que o senhor vê? É pergunta difícil, senador. É pergunta difícil. Olha, eu, pessoalmente, sou muito favorável à renovação. A gente tem feito isso aqui. Você sabe que eu não fui candidato em 2022 a governador por conta dessa minha convicção e crença de que a gente precisa realmente formar novos quadros. Me arrisquei, nos arriscamos aqui na Bahia, mas deu certo, elegemos um governador, uma liderança nova, que é Jerônimo Rodrigues, e eu continuo aqui no Senado. Então, é difícil realmente para 30 você pensar. Eu espero que aquelas mudanças que estão previstas no Senado da República, a gente consiga votá-las para 2030, quais sejam. Eu sou defensor de 5 anos,
sem reeleição e que, com coincidência de todas as eleições de vereador a presidente da República. Isso não é unanimidade no PT, não é unanimidade na esquerda. Eu estou emitindo a minha opinião, porque nós acabamos uma eleição em outubro do ano passado. Os prefeitos acabaram de tomar posse em janeiro desse ano. Você conhece outra conversa entre políticos que não seja eleição 2026? Não. Desconheço. Então, ninguém aguenta. O país não aguenta. Porque, na verdade, a gente está vivendo de eleição em eleição. Eleição é bom, que é a festa da democracia, mas tudo que é demais, como a gente diz aqui na Bahia, é sobra. Então, está tendo... não é de 2 em 2 anos, porque você já está preparando a do ano que vem. Então, nós saímos de uma eleição, o cidadão tomou posse, já está todo mundo perguntando, vai votar em que deputado federal? Vai votar em que deputado estadual? Não tem quem aguente isso, não. Então, para mim, tem que ser 5 anos sem reeleição, com coincidência total. Aí vai ter que ampliar, eventualmente, aqueles que forem eleitos para poder ter a coincidência, mas, para mim, isso é o mal menor. Eu acho que a gente ficaria livre da reeleição, que não fez bem para o Brasil, e ficaria livre dessa loucura que é sair de uma eleição. Nós estamos em outubro de 2025. Faz um ano, menos de um ano da última eleição, e a gente só pensa naquilo. Senador Jacques Wagner, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui nesse... É eleição. Lógico, com certeza. Um abraço para o senhor, até a próxima. Tchau.